Hoje é segunda-feira, vamos começar a semana muito feliz e alegre com a aula de matemática. E a nossa aula de hoje não vai ser números, né? Nós vamos apresentar um outro tipo de medidas, que é a medida de capacidade. Nós estudamos nas aulas bem anteriores, não a passada, né? Nas bem anteriores, as formas geométricas, os sólidos geométricos, né? E nós estudamos também, vamos ver aqui, medida de massa. Grandezas e medidas. Medida de massa, nós já estudamos, né? Que nós utilizamos o quê? Para saber a medida de massa. O que é a medida de massa? É o peso das coisas, não é isso? E nós utilizamos alguns instrumentos para descobrir qual o peso de cada coisa, não foi? Nós utilizamos a balança, né? A balança de cozinha. Para nos pesarmos, nós utilizamos a balança maior, né? Aquelas que tem em farmácia, de grandes pesos. E essa de cozinha, ela só vai até 10 quilos, então só é para pesar alimentos. E aí nós vamos para a medida de capacidade, que é o que, tia Carol? A medida de capacidade é se você, observar as embalagens dos produtos que consumimos, como leite, refrigerante, suco, água. Vocês perceberão que elas vêm sempre indicando a quantidade de líquido que contém. Se você observar no rótulozinho do refrigerante, do suco, da água, sempre vai ter aqui dizendo a quantidade de litros, né? Que tem. Essa daqui, por exemplo, tem 2 litros. E é sempre, sempre que vocês observarem essa medida, ela vai estar identificada pela letrinha L ou por ml, certo? L significa 1 litro e ml significa que esse litro ele foi dividido em outras partes e passou a ser ml, que não é o caso que vocês vão estudar agora, tá certo? Vocês só têm que identificar que nós compramos algumas coisas por litro, né? E o litro ele está representado pela letra L e por ml. Olha só, eu tenho aqui alguns objetos que nós utilizamos para descobrir ou para medir, né, alguma coisa. Algo, o quê? O suco, o leite, como a tia Carol já falou. Por exemplo, em uma receita, tia Isa for fazer uma receita, ela vai precisar saber a medida exata para colocar no bolo. Então, quanto de leite que eu devo colocar no bolo? Lá na minha receita está dizendo assim, 250 ml de leite. Como é que eu vou fazer para saber quanto é 250 ml? Então, ou eu uso objetos que têm essa numeração, essa marcação, como é no caso desse copo. Esse copo aqui, vocês não vão estar vendo porque está bem transparente os números, mas nele tem a capacidade. Então, eu tenho aqui a medida de 50 até 500 ml, certo? E aí, quando eu for medindo, quando eu for utilizar 250 ml, por exemplo, eu venho aqui, olho onde é que está marcado 250, e aí eu vou ter a minha medida exata, certo? Ou, várias vezes, vocês podem ver que nas receitas é utilizado a xícara. Porque a xícara ela serve para medir, certo? Então, uma xícara de açúcar ou uma xícara de óleo, né? Sempre os bolos de chocolate ou de cenoura sempre leva óleo. Então, sempre é medido pela xícara. Ou 3 xícaras de farinha de trigo, por exemplo, né? E aí nós vamos estar medindo a massa, não é? Mas nos líquidos, vamos transformar aqui para a gente ver como é, descobrir, na verdade, como é e quantas xícaras
eu consigo encher essa jarra? Vamos ver. Ou, iniciando, nós vamos usar o copo medidor para saber quantos ml tem essa xícara, certo? Vamos lá? Eu trouxe aqui a água, tem uma água aqui dentro. E aí eu vou medir para vocês, que Carol vai me ajudar aqui. Para a gente ver quantos ml tem a capacidade dessa xícara, certo? Vou colocar a medidinha quase certa. Eu coloquei aqui 250 ml. Será que essa xícara, ela tem a capacidade de 250 ml? Vamos ver, né? Se couber essa água toda, é porque tem. Se não, ela é menos, certo? Ó, sobrou água aqui. Então, essa xícara, ela não mede 250 ml. Ela mede menos do que 200, porque sobrou aqui, ó. Então, sobrou mais ou menos, marcando aqui 10 ml, certo? Então, 250, se aqui tinha 250, sobrou só 10 aqui. Então, a minha xícara, ela mede 240 ml de água ou de leite, certo? Então, eu sei que essa xícara aqui tem a capacidade de receber 240 ml de leite, ou de água, ou de suco, ou de café, ou de chá, óleo, certo? Ou de óleo. E aí, vocês estão vendo, né? 240 uma xícara tem. Então, essa já é a minha medida exata. Então, quando eu for fazer uma receita, eu vou saber que uma xícara dessa aqui tem 240 ml, então vai faltar pouco para 250, né? Então, eu uso somente o que restou. E aí, nós vamos ver quantas xícaras cabe aqui nessa jarra. Quanto será, né? Vamos lá, tia Carol. Vamos descartar que caiu aqui. Vamos lá, medir mais uma, né? 2, 3, 4, encheu. Então, eu usei 4 xícaras de 240 para encher a minha jarra, certo? Então, eu usei 4 xícaras. Vocês já sabem que esse copo aqui, ele tem 500, ele cabe a capacidade de 500 ml, não é? Se eu colocar 2 vezes 500 mais 500, eu vou transformar em 1 litro, certo? Então, eu tenho aqui, ó, vou encher ele aqui. Tá cheio. 500 ml de água, certo? Vou colocar... Esse restinho aqui. eu vou colocar esse restinho aqui. Eu tenho aqui 500 ml de água. Coloquei aqui 500. Mais 500 ml. Então, eu tenho agora aqui 1 litro. Aqui agora eu tenho 1 litro de água, certo? Então, é para isso que serve esse copo medidor. Eu só posso medir nesse copo? Não. Eu posso medir no copo do liquidificador, que também tem a quantidade marcada. Eu posso utilizar a jarra para medir. Ou eu posso utilizar uma garrafa dessa de 1 litro, porque tem a garrafa de refrigerante de 1 litro, certo? Então, a medida de capacidade existe uma variedade. E aí, várias coisas são compradas por litro, como a tia Carol já falou, o leite, o suco, o que mais? Água de coco. Água de coco, o iogurte,
Os materiais de limpeza também são comprados por litro, tá certo? Então, não só a parte de comida, mas a parte de limpeza também. Desinfetante, Desinfetante, shampoo, É. e assim por diante. E aí vocês vão ver aqui no livro de vocês, na página 126, até a página 130. Vocês sabiam que aquele balde que se coloca no bebedouro de água, na casa de vocês, ele tem a capacidade de 20 litros, certo? E aí, a nossa aula de hoje é essa atividade, essa brincadeira séria, né? Onde vocês aprenderam aqui como é que a gente pode utilizar as coisas para medir, né? E quais os ingredientes não. Os objetos que vocês Quais os podem objetos usar. que vocês podem usar para fazer essa medida exata, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido. Se não compreendeu, peçam para te explicar novamente. E a gente vai sempre revisando para vocês não esquecer, tá certo?